Bem-vindo de volta. Esta parte será um pouco mais longa enquanto nos aprofundamos no processo de rastreamento, explorando quase todas as configurações envolvidas. Prepare-se para uma jornada aprofundada enquanto cobrimos minuciosamente as complexidades do rastreamento. Comece abrindo o Blender e navegando até a aba de rastreamento de movimento. Desde que começamos um novo projeto no Blender, certifique-se mais uma vez de que a opção de transformação de visualização padrão está ativada na guia Gerenciamento de Cores. Isso ajudará a manter a representação de cor precisa no seu projeto. Ajustar quadros da cena ajusta os quadros para que correspondam às filmagens. O Prefet carrega as filmagens na memória para que você possa visualizá-las em tempo real. E recarregar remove a pré-busca. Adicionar adiciona um marcador de rastreamento com as opções especificadas abaixo. Deletar remove o rastreador selecionado da cena. E detecta características. Detecta automaticamente características para os quadros com base em pontos de alto contraste com pouco desfoque de movimento. Essas configurações determinam o comportamento dos pontos de rastreamento. O tamanho do padrão controla a área na qual o rastreador procura por padrões, enquanto o tamanho da busca determina o tamanho da área usada para procurar o padrão especificado. O ajuste do modelo de movimento influencia como os rastreadores se comportam com base nas mudanças de perspectiva ao longo da cena. Correspondência determina como o rastreador tenta encontrar o padrão entre os frames. Prepass calcula informações sobre o movimento da câmera e a geometria da cena antes de realizar o rastreamento, resultando em melhor precisão. Normalizar. Normaliza os valores de intensidade de luz, melhorando as capacidades de rastreamento em partes expostas do metragem. No painel Modelo de Movimento, existem 6 modelos de movimento diferentes. O mais comumente usado é o modelo de perspectiva, que rastreia marcadores com deformação de perspectiva e homografia. É ideal para rastrear movimentos de câmera livre e superfícies planas. O modelo de movimento afim é usado para rastrear pontos com deformação por cisalhamento e permite que o rastreador aproxime mudanças de perspectiva. Os modelos de rastreamento restantes têm limitações específicas com baixa precisão, localização, rotação e rastreadores de escala abrangendo todas as alterações, enquanto os outros se concentram em partes específicas dessas alterações. No preset de correspondência, existem 2 opções para escolher. A primeira é Keyframe, que rastreia padrões de um keyframe para o próximo. O outro é o quadro anterior, que rastreia padrões do quadro atual para o próximo quadro. Em resumo, o keyframe permite que você defina manualmente a posição inicial do rastreador, enquanto o quadro anterior usa a posição do rastreador do quadro anterior como referência para o rastreamento de movimento no quadro atual. Eu recomendo usar quadro anterior na maioria dos projetos. As opções RGB determinam quais canais de cor serão usados no processo de rastreamento. Quando todas as caixas estão destacadas, significa que todos os canais serão usados para rastrear as filmagens. O botão Copiar do rastreamento ativo copia as configurações do ponto de rastreamento selecionado para se tornar a configuração padrão para os próximos pontos de rastreamento adicionados. No painel extra de configurações de rastreamento, você encontrará 4 opções adicionais: peso, correlação, margem e uso de máscara. O controle deslizante de peso determina quanta influência o marcador adicionado deve ter. Ajustar isso pode ser benéfico se um rastreador estiver se aproximando da borda da tela, permitindo movimentos mais suaves, ao passar o controle deslizante de peso de 100% para 0%. Isso pode levar a um valor de solução melhor. O controle deslizante de correlação descreve quão certa a ferramenta de rastreamento precisa estar entre os quadros para ser considerada um rastreamento bem-sucedido. Valores mais altos fornecem rastreadores mais precisos, mas com menores períodos de vida. O controle deslizante de margem determina o quão perto o rastreador pode estar da borda até que pare de rastrear. Este painel de trilha contém várias ferramentas para manipular marcadores já colocados no material de arquivo. A opção de rastreamento permite que você mova o rastreador selecionado um quadro para frente ou para trás, enquanto a opção do meio rastreia o rastreador selecionado para frente a partir do quadro atual. Os botões claros apagam os dados rastreados do rastreador selecionado em qualquer direção. A opção Refine não é comumente usada.
mas refina os marcadores selecionados executando os rastreadores da referência da faixa para o quadro atual. Unir trilhas é um recurso frequentemente usado que permite combinar diferentes trilhas em um ID de rastreador. Por exemplo, se um rastreador é temporariamente perdido na tela e depois captado por outro rastreador, você pode unir ambos os rastreadores porque eles estão rastreando o mesmo ponto no espaço, o que melhora a precisão geral do rastreamento. Agora, vou demonstrar como adicionar marcadores de rastreamento e como a alteração do tamanho do padrão e do tamanho da pesquisa afeta os marcadores. Como você pode ver, eu adicionei um rastreador na tela segurando a tecla CTRL e clicando com o botão esquerdo do mouse. Isso permite que você adicione um novo ponto de rastreamento com as configurações de rastreamento especificadas. Mantenha ALT pressionado e pressione S para visualizar o tamanho da pesquisa dos rastreadores. Esta área é onde o Blender tentará encontrar o padrão especificado durante o rastreamento. Ao clicar no canto superior esquerdo da área de pesquisa, você pode alterar sua localização. Se você arrastar o canto inferior direito, pode ajustar o tamanho da área de pesquisa. Ao colocar os rastreadores manualmente, você ganha mais controle e pode selecionar pontos com alto contraste, baixo desfoque de movimento e superfícies não móveis como bandeiras e folhas. Este controle preciso leva a um rastreamento mais preciso e confiável em suas filmagens. No entanto, a principal desvantagem desta técnica é que leva mais tempo para ser concluída em comparação com os métodos de rastreamento automatizados. Usar o botão Detectar recursos no Blender permite a identificação automática de pontos de rastreamento com alto contraste e baixo desfoque de movimento. No entanto, pode não reconhecer com precisão superfícies em movimento como uma bandeira ou áreas com perspectivas falsamente alteradas. A colocação manual é necessária nesses casos para garantir resultados de rastreamento precisos e confiáveis. No painel que acabei de abrir, você pode ver várias configurações para a função Detectar recurso do Blender. A colocação determina onde o Blender tem permissão para colocar rastreadores. Margem define a proximidade dos rastreadores colocados automaticamente à borda da tela. Limiar especifica o contraste necessário do ponto em comparação com o fundo. Distância define o espaço mínimo entre cada rastreador para impedi-los de ficarem muito próximos um do outro durante a colocação. Uma vez que esteja satisfeito com a posição e a densidade do rastreador, você pode prosseguir para deletar as trilhas que estão seguindo um objeto em movimento, perturbando a perspectiva. Após este passo, você pode começar a rastrear rastreadores para frente a partir do quadro do meio da linha do tempo, ou de um quadro com uma imagem clara para continuar o processo de rastreamento de movimento. Esta abordagem garante maior precisão e estabilidade nos resultados de rastreamento. Para uma boa solução, procure rastreadores de longa duração com estabilidade. Aqui, estou substituindo este rastreador para criar um novo padrão para rastreamento. No modo de correspondência de quadros-chave, isso é feito várias vezes. Eu recomendo usar o modo de correspondência anterior, mas isso pode levar a imprecisão e rastreadores deslizantes. Para obter dados de rastreamento adicionais em outras partes da linha do tempo, uso a função Detectar recurso novamente no início para adquirir dados de rastreamento desse quadro também. Isso ajuda a aumentar o número de rastreadores confiáveis e melhora a precisão geral do processo de rastreamento de movimento. Continuo a colocar rastreadores automaticamente usando a função Detectar recursos em todo o filme para garantir que haja muitos rastreadores cobrindo todo o clipe de filme. Essa ampla cobertura de rastreadores melhora a precisão geral de rastreamento e aumenta as chances de obter uma solução bem-sucedida. Para verificar se todo o clipe está coberto, silencie as filmagens indo para o canto superior direito. Depois, segure Alt e pressione D para ocultar rastreadores desativados na visualização. Desta forma, você pode avaliar melhor o que a solução verá. Se você notar quadros com menos rastreadores, repita o processo de colocar mais rastreadores, como você fez antes para garantir uma cobertura abrangente em todo o clipe. Quando existem muitos rastreadores, vá até a aba Solve, onde você encontrará várias configurações. A primeira configuração é a configuração de tripé, que informa ao Blender que suas imagens só têm rotação em um ponto no espaço, sem alteração de localização. A opção Keyframe permite que o Blender encontre automaticamente 2 pontos ótimos para uma boa mudança de perspectiva. É essencial para o solucionador entender como o espaço se transforma ao longo do filme. Você pode definir manualmente 2 quadros para o solucionador entender, usando as opções de quadro-chave A e B. É recomendado ter cerca de 20 a 40 quadros entre esses pontos para uma solução ideal. As próximas 4 configurações permitem ao Blender gerar automaticamente valores que considera ótimos para a cena. Por exemplo, se você não sabe a distância focal exata ou o centro óptico, você pode habilitar essa configuração para deixar o Blender criar um valor automaticamente. Vou escolher Keyframe, distância focal, centro óptico e distorção radial para minha primeira solução nas imagens. Agora eu clico em resolver movimento da câmera e aguardo o solucionador do Blender calcular todos os parâmetros e retornar um erro de solução. Aqui você pode ver que obtive um erro de resolução de 14.7, que é um valor inicial aceitável.
Um erro de solução menor que 1 é considerado decente, abaixo de 0,5 é bom e abaixo de 0,3 é excelente. Agora precisaremos refinar nossos rastreadores e usar as funções de limpeza para obter um erro de resolução melhor. Com a função limpeza, você pode filtrar por erro de projeção e mínimo de quadros rastreados por rastreador, que melhora a qualidade do rastreamento, removendo pontos mal rastreados e obtendo uma resolução de movimento da câmera mais precisa. O gráfico que você vê na tela mostra todas as informações de rastreamento dos nossos rastreadores. As linhas verdes e vermelhas representam a velocidade dos movimentos verticais e horizontais do rastreador, respectivamente. A linha azul representa o erro de resolução por quadro. Para minimizar o erro de solução, remova as linhas verdes e vermelhas que não seguem a curva geral. Essas curvas representam rastreadores que não seguiram o mesmo movimento dos outros, indicando imprecisões e deslizamentos. Removê-los resultará em uma solução mais precisa e estável. Você também pode usar as opções de limpeza de rastreamento para remover dados de rastreamento de um rastreador, antes e depois de um quadro específico. Depois de ter limpo os rastros, clique novamente no botão Resolver movimento da câmera. Aqui você pode ver que obtive um erro de solução ainda maior do que antes, mas não entre em pânico. Isso é comum no rastreador de movimentos do Blender. Agora, você precisa ajustar as configurações até conseguir um erro de resolução inferior a 2 pixels. Vou tentar resolver novamente para fazer o Blender recalcular a solução. Ainda consigo um erro de resolução muito alto. Para corrigir isso, entre na opção Limpar rastros e remova mais rastros usando o filtro de erro de projeção e defina um número mínimo de quadros rastreados. Agora, vou desmarcar a opção de quadro-chave automático e ajustar ambos os controles deslizantes para outro valor aleatório com a mesma diferença entre eles. Isso permite uma abordagem diferente para resolver o movimento da câmera, potencialmente obtendo melhores resultados. Para melhorar ainda mais o erro de solução, altero continuamente as opções de quadro-chave A e B, buscando uma melhor perspectiva de rastreamento de movimento. Entre as resoluções, eu uso a opção Limpar rastreios para remover os rastreadores com o maior erro de projeção. Este processo iterativo ajuda a refinar o rastreamento e alcançar uma solução de movimento de câmera mais precisa. Depois de fazer esse processo por um tempo, consegui um erro de resolução de 0,39. No entanto, como eu mencionei antes, um rastreamento abaixo de 0,3 é considerado excelente, então esse será o nosso objetivo mínimo. Continuaremos aprimorando as configurações de rastreamento até atingirmos nosso nível desejado de precisão. Se você obtiver um erro de solver mais alto do que antes, use Ctrl+Z para reverter as últimas alterações e tente ajustar as configurações de limpeza ou os keyframes levemente. Isso permite que você ajuste os parâmetros de rastreamento e melhore a precisão da solução. Lembre-se, iteração e experimentação são essenciais para alcançar os melhores resultados. Agora vou repetir esse processo por um tempo. E se eu receber a mensagem de que tenho menos de 8 rastreadores em cada frame, simplesmente uso a função Detect Features para adicionar mais rastreadores e continuar. Essa abordagem iterativa ajuda a garantir um resultado de rastreamento completo e preciso. Depois de conseguir um excelente erro de resolução, você pode prosseguir e clicar no botão Configurar cena de rastreamento. Isso prepara a cena para a composição de objetos 3D na filmagem. Em seguida, escolho 3 marcadores de rastreamento para usar como chão no mundo 3D e um rastreador para servir como o ponto de origem do mundo 3D. Escolha um ponto que está no centro da ação. Essas etapas estabelecem a base para integrar seus objetos 3D de maneira perfeita no vídeo. Eu também seleciono 2 rastreadores para definir a escala da cena. Além disso, você pode afinar a escala do objeto ainda mais usando a operação de escala regular no Blender. Isso lhe dá controle preciso sobre o tamanho e a proporção de seus objetos 3D em relação à filmagem. Depois de completar todas essas etapas, certifique-se de que a linha de rastreamento da sua câmera não está tremendo. Como isso indica que o Blender não resolveu um caminho de rastreamento de câmera estável e preciso. Para garantir um rastreamento de câmera preciso, mude para a aba Layout e observe os cantos do seu objeto 3D para ver se eles correspondem ao movimento do solo, ou se eles deslizam. Se houver deslizamento, tente criar um novo chão com diferentes marcadores 3D. Você também pode tentar mover a câmera e ajustar o solo do rastreador para corresponder ao solo onde os objetos estão. Em seguida, ajuste a rotação da câmera para combinar com as linhas de perspectiva em sua filmagem para uma melhor precisão. Você também pode usar os botões Definir eixo X e Definir eixo Y para determinar a direção para a qual a câmera deve estar apontando em relação ao ponto de origem. Isso permite que você ajuste a orientação da câmera para o melhor alinhamento com a cena.
Parabéns! Você completou a parte inteira de rastreamento e resolução do curso. Na próxima sessão, vamos explorar como importar ativos realistas usando add-ons gratuitos para melhorar ainda mais o seu projeto. Mantenha-se animado e continue com um excelente trabalho.